Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios básicos da tomografia computadorizada, tá certo? A gente vai falar sobre a tomografia direcionada à odontologia, realizada pelo tomógrafo do tipo Cone-Beam, na próxima aula, tá bom? Uma das primeiras perguntas que a gente faz relacionada à tomografia computadorizada é por que fazer essa imagem, né? E não somente a radiografia convencional, né? Que é muitas vezes a nossa rotina maior, né? Gente, a tomografia computadorizada é um tipo de exame que te proporciona detalhes em que a radiografia ela não te bonifica com isso, entendeu? A radiografia, ela infelizmente, ela é limitada em termos de uma dimensão, que é a profundidade, né? A gente várias vezes falou aqui nas outras aulas sobre essa dificuldade das radiografias de ter esse aspecto tridimensional, né? Elas não têm, tá certo? E aí a gente, inclusive, lança mão de algumas estratégicas, né, dentro do consultório, ou até mesmo na clínica de imagem, para tentar localizar as estruturas que têm essa necessidade de profundidade quando a gente fala em localização, né, como a gente viu nas outras aulas, a técnica de Clark, de Miller-Winter, né, de Donovan, de Parma, né, enfim. Tudo isso para a gente ter uma ideia espacial de onde estão as estruturas, né, de onde estão as localizações anatômicas, né? Mas só que a tomografia computadorizada, ela tem essa peculiaridade, porque ela te dá essa outra dimensão, tá certo? Ela te dá essa dimensão de profundidade, tá certo? Muito embora ela, para a gente fazer uma imagem tomográfica, a gente precise expor o paciente a uma quantidade maior de raio-x, o custo-benefício relacionado a essa maior exposição de raio-x ela é muito benéfica, porque quando a gente pede uma imagem dessa, geralmente é para a gente fazer um planejamento cirúrgico, né? Ou uma situação diagnóstica. Então, para a gente, quando a gente fala de planejamento cirúrgico e de um diagnóstico, a gente tem que ser certeiro, né? A gente tem que minimizar o máximo possível os erros. Então, uma tomografia computadorizada, ela vai te dar essas dimensões de forma mais precisa, tá certo? Então, gente, para a gente começar a falar um pouco sobre a tomografia, né? Então, a gente vai começar falando da origem mesmo da palavra, né? O que significa tomos? Tomos, pessoal, nada mais é do que fatia, tá certo? Significa fatia. E grafem significa escrever, né? Então, ao pé da letra significa escrever em fatias, né? Então, ela te mostra essas imagens em fatias, tá certo? Que é uma das características, né, principais da tomografia computadorizada, tá certo? E aí, gente, para eu obter essa imagem, né, essa imagem radiográfica, eu preciso de um sistema muito específico, tá certo? Que está diretamente ligada a um computador e ao aparelho mecânico em si, tá certo? E aqui a gente já tem uma das principais diferenças quando a gente fala em diferenças entre tomografia computadorizada e raio-x. Porque o raio-x a gente faz a imagem, né, e sugere aquela película ou imagem latente, a gente faz essa imagem latente naquela película para passar por um processo de revelação quando a gente está falando no raio-x manual, né, naquela revelação toda manual. Aqui na tomografia, gente, tudo acontece mediante um acoplamento de um sistema, né, de um sistema que é complexo, porque ele liga o sistema do computador, né, o software do computador, ao sistema mecânico, né, que a gente vai ver o que é o próprio aparelho tomográfico, tá certo? E aí essa imagem que é detectada lá nos detectores da tomografia, ela vai ser emitida imediatamente para o computador e a imagem vai ser gerada lá. Então é uma imagem que a gente diz que é a imagem real, tá? Em tempo real, aliás, tá certo? Não precisa a gente sensibilizar uma película para poder passar pelo processo de revelação, tá? Então esse é um princípio, né? É um dos princípios da tomografia computadorizada, é a obtenção da imagem através desse momento, né, imediato, tá bom, gente? E aí sempre vai ter essa ligação do equipamento, né, do tomógrafo a esse sistema computadorizado, tá certo? Daí o nome vir, né, surgir, tomografia computadorizada, tá certo? Então nada mais é do que essa situação da união do sistema computacional com o sistema mecânico em si de obtenção de imagem lá pelo aparelho do tomógrafo, tá certo, gente?
E essas imagens, e esse tomógrafo, gente, por ter essa condição de dar esse aspecto 3D, ele te proporciona imagens em vários planos, tá certo? Diferente da radiografia, tá certo? Porque para a gente fazer a tomografia, a gente precisa de basta de apenas uma emissão de raio-x para que a gente possa obter esses 3 cortes, né? A gente possa ter os cortes, as visualizações dos cortes axiais, dos cortes sagitais e do corte coronal, tá? Quando a gente vai para a radiografia para obter essas imagens, tá certo? A gente precisa sempre estar expondo o paciente a raio-x, a tomadas diferentes, né? Então, aqui na tomografia computadorizada, basta apenas uma emissão, tá certo? Que aí a gente consegue todas essas imagens seccionais, né? Que é na secção axial, sagital e coronal, tá certo, gente? A tomografia, ela proporciona isso aqui pra gente, ó. Ela proporciona essa visualização das fatias, ó. Quando a gente faz a radiografia, né, a gente faz a radiografia do corpo, né, daquela estrutura como um todo. E aí começa a ver as sobreposições, né, de imagem. Quando a gente faz a tomografia, ó, lembra lá do pão fatiado, tá certo? Ó, que ela vai te dar essas imagens em fatias e que você consegue ter ideia de profundidade, tá certo? Do que tem dentro dessa região aqui, ó, tá certo? Então, o que tem dentro, a gente só consegue visualizar, no que está mais interno, dentro da estrutura, a gente consegue visualizar graças à exposição desses mais diversos cortes seccionais que ela proporciona para a gente, tá, gente? Então, assim, antes de mais nada, vou falar aqui um pouquinho sobre essa situação dos cortes, né? Ela, gente, normalmente a tomografia computadorizada, originalmente, ela cria essa imagem seccional do tipo axial, certo? Mas devido ao sistema computacional ele lê essas imagens através de vários códigos que o próprio sistema ele produz, ele consegue montar essas imagens axiais e transformar para você outras imagens sagitais e coronal, entendeu? Então é por isso que o paciente não precisa fazer várias tomadas tomográficas, né? Radiográficas, aliás, né? Porque a tomografia é a emissão de raio-x, tá certo, gente? Para poder você ter essas mais diversas secções aqui, tá? Então, inicialmente a imagem, ela naturalmente, a tomografia ela te dá esse tipo de imagem, né, que é um corte seccional axial. E o computador, ele junta essas partes, ele entende isso aí, faz uma série de cálculos, aí ele passa a te dar corte sagital e coronal, tá certo? A tomografia ela surgiu devido ao estudo de 2 grandes pesquisadores, estudiosos, tá? Um deles é o Godfrey Husfield, né, que é o engenheiro elétrico, né? E o outro é o Alan Cormack, né, que é um americano que é físico, tá? Então os dois juntos, né, eles desenvolveram essa tecnologia, né, de obtenção de imagem que renderam para eles aí o Prêmio Nobel em 1979, tá certo? Então eles ganharam em 79 o Prêmio Nobel de Medicina, tá? Então para vocês terem ideia a importância, né, da tomografia computadorizada para a medicina hoje, tá certo? Então a gente tem um engenheiro elétrico e um físico ganhando o Prêmio Nobel de Medicina, né, para vocês terem ideia o quanto isso foi um marco para a medicina. Tá certo, gente? Então foi graças a eles dois que tudo direcionado à tomografia, né, aconteceu e vem evoluindo. Tá certo? E aí o primeiro tomógrafo, né, que está aqui o Husfield, mostrando aqui o primeiro tomógrafo, como que se concebeu, né? Ele foi produzido lá em 1970, tá certo? Então se a gente for olhar no passado, não é tão longe assim, não é tão longínquo assim, né? É de certa forma recente. E se você observar, ó, esse tomógrafo ele tem umas dimensões que não são tão grandes, ó, e ele tem aqui, ó, uma região, tá certo? Que é a região onde o paciente vai ficar, que está direcionado somente à questão da cabeça. Por quê? Porque devido à tecnologia que não era tão grande assim, né, na época, a única coisa que eles conseguiram fazer relacionada a imagens tomográficas foi a tomografia do crânio, tá? Então o paciente entra, né, ele entra dentro do aparelho, tá certo? Aqui a gente tem outra imagem do tomógrafo, né, dos primeiros tomógrafos, tá certo? A gente só consegue visualizar uma pequena entrada, né, para a cabeça. E aqui uma das primeiras imagens, né, ó. Se você observar aqui, a gente consegue observar, né, a qualidade da imagem naquela época, tá certo, gente? Então esse foi o primeiro tomógrafo, tá?
E aí, como eu falei para vocês, né, como o primeiro tomógrafo ele surgiu, né, na década de 70, os primeiros estudos clínicos, então, a partir de tomografia computadorizada, eles datam dessa época, tá certo? Então, devido ao surgimento da tomografia computadorizada na década de 70, os estudos clínicos direcionados às imagens tomográficas, eles iniciam a partir daí, tá certo? E de lá para cá, gente, os sistemas eles se aprimoraram, né? E aí eles vêm passando por várias gerações de aprimoramento, né? Então hoje a gente tem 5 gerações, tá, gente? Aqui não é 4, tá? São 5 gerações, tá certo? De aparelhos tomográficos, tá certo, gente? Então anotem aí, são 5, tá? Então, esses aparelhos, né, as gerações foram passando e o que vem aprimorando de uma geração para outra, basicamente é um número e a quantidade de receptores de radiação que esse aparelho tem, tá certo? Então, o que aconteceu de lá para cá, né? Para gente receber esse raio-x que está sensibilizando, né, as estruturas do paciente, eu preciso de receptores, tá certo? Então esses receptores digitais que estão dentro do gantry, que a gente chama, que vocês vão conhecer daqui a pouco, tá certo? É que vão ser os responsáveis por levar a informação até o computador, tá certo? Então essa situação de aprimoramento das gerações estão diretamente relacionada ao número e qualidade dos receptores de radiação que esse aparelho tem, tá certo, gente? É por isso que os aparelhos antigamente não traziam grandes imagens com grandes detalhes. Por quê? Porque o número de receptor de radiação desses aparelhos que estavam aqui dentro, eles eram bem pequenos, tá? O que fazia com que a imagem acabasse tomando uma situação de ser uma imagem não vou dizer de péssima qualidade, mas de qualidade inferior a que a gente vê hoje, tá certo? E aí, gente, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses tomógrafos, né? De uma forma muito tranquila e muito rápida, para a gente não se prender a tecnologias, né, antigas, tá certo? Então, gente, o tomógrafo de primeira geração, ele usava um único feixe fino para detectar, tá certo? As estruturas que eram sensibilizadas, né? E aí o que acontece? Esse feixe fino, gente, era tão fino, tá certo? Que era da espessura que a literatura fala que era da espessura de um lápis, passar da ponta de um lápis. Então essa situação, por ele ser muito fino, e o objetivo da tomografia é você ver estruturas, né, regiões, esses exames tomográficos que eram realizados com esses equipamentos, eles demoravam bastante, tá? Então, devido a essa condição de ter um feixe muito fino, as imagens acabavam, a obtenção da imagem acabava ficando demorada, tá? E esses aparelhos, eles são diferentes dos aparelhos de hoje, por quê? Porque naquela época, tá certo? Nesses aparelhos tomográficos de primeira geração, a rotação do feixe, tá certo? Ele só era de 180 graus, tá? E não de 360 como tem hoje, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá certo, gente? E essas imagens, como eu falei, esses tomógrafos, como eu falei para vocês, eles faziam apenas imagens de crânio, tá certo? Eles faziam somente tomografia de crânio. Né? Para vocês terem ideia, uma rotação de 180 graus durava 4 minutos e 30 segundos. Tá? Uma rotação de 180 graus. Você imagina, tá? Isso eu estou falando de um feixe muito pequeno. Você imagina para fazer a tomografia de um crânio, tá? Quanto tempo não demorava, né? Visto que essa primeira geração é de tomógrafos que tem um feixe bastante fino. Tá bom? Aí, gente, a gente vem para as tomografias de segunda geração, tá? Então esse tomógrafo de segunda geração, diferente do de primeira, ele já ao invés de usar, né, aquele feixe linear do tamanho de uma espessura de uma ponta de lápis, ele já usa, gente, um feixe, ó, em leque, no formato de leque, tá? E isso permite que eu tenha uma varredura melhor dessa região, tá? Por quê? Porque ao invés de eu ter uma região muito estreita, eu acabo sensibilizando uma região muito maior, tá certo? E essa região sensibilizada muito maior faz com que eu tenha um tempo de exposição bem menor, tá certo, gente? Então bem menor mesmo, tá? E aí o que acontece?
Quando eu falo aqui, ó, que ele fazia uma TC de crânio, né? E ele fazia 40 cortes em 10 minutos, tá certo, gente? Isso aqui foi uma grande revolução para a época, tá? Porque imagina para eu fazer 40 cortes em 10 minutos aqui, tá certo? O que é que eu ia conseguir? Eu ia conseguir uma área muito pequena, tá? 40 cortes em 10 minutos aqui, eu vou conseguir uma região bastante grande, tá certo? Por quê? Porque o feixe, ele é em leque, tá certo? Mas tinha alimentação ainda nessa época, a rotação sai de 180 graus, tá bom, gente? Então, a outra evolução que acabou tendo na época, tá certo? Foi a quantidade de receptores, de detectores, tá certo? E esses detectores de raio-x, gente, é que vai fazer com que a imagem eles fiquem cada vez melhores, tá certo? Com a qualidade cada vez maior, tá bom? Então, o que mudou dessa primeira geração para as demais, tá certo? Aliás, dessa segunda geração para a primeira geração, além dessa situação da velocidade devido ao feixe, tá certo? Que é maior, né? A quantidade de detectores de raio-x aumentou, tá certo? O que permitiu uma qualidade de imagem melhor com o tempo de execução da técnica mais rápido, tá certo? E aí a gente vem para os tomógrafos de terceira geração, tá certo, gente? Olha só, olha a evolução. Eu saio de 30 detectores, né, de raio-x e eu passo a ter 960 detectores, gente, tá certo? Então, aqui eu já tenho outra evolução, tá? Que é o que? O cabeçote de raio-x, tá certo? Ele gira 360 graus junto com os detectores, tá? Ó, aqui, eu estou mostrando para vocês o paciente dentro do anel, né? Lá do tomógrafo. Olha só. Aqui eu tenho um tubo de raio-x que ele permanece, né? Ele herdou essa condição de emissão de raios em forma de leque, né? De um lado eu tenho os detectores, né? E do outro eu tenho a emissão do raio-x pelo tubo, tá? Então eles se movimentam juntos, observem aqui, ó, tá certo? Eles se movimentam na mesma condição, tá certo? À medida que eu vou girando o tubo, os detectores de raio-x também vão girando, tá certo? E aí o tempo, devido à quantidade de detectores, gente, tá certo? E devido a essa situação de ter uma tecnologia agregada bem maior, tá? O tempo de exame foi reduzido bastante, tá certo? Então, para você fazer uma tomografia de crânio, ela saiu daquele tempo todo que a gente viu, e aí a gente consegue fazer uma tomografia com esse equipamento de terceira geração, tá? Em aproximadamente 1 minuto, para vocês terem ideia da evolução, né? Então, além de ter essa condição de um exame mais rápido, eu tenho uma qualidade de imagem melhor, tá? E a gente vai falar um pouquinho de imagem daqui a pouco, tá bom? Aí a gente sai nos tomógrafos de terceira geração e a gente vem para os de quarta, né? E aí, gente, mais uma vez o que muda, né? A quantidade de detectores, o giro do tubo com os detectores permanecem, né? Sincronizados em 360 graus sobre o paciente, tá certo? E aí o tempo de varredura, gente, ele já conseguiu diminuir bastante, tá? E ficou menos de 1 minuto, tá certo? E aí, gente, essa situação permitiu com que eu obtivesse, né, imagens bem melhores, porque com qualidades bem melhores, porque eu tinha uma quantidade de detector bem maior. Eu tenho, na verdade, né, uma quantidade de detector bem maior. Então eu saio de 30 detectores, né, de raio-x lá da segunda geração e passo a ter aqui 4.800 detectores, tá certo? No aparelho eles permitem uma qualidade de imagem bem maior do que as de terceira geração. E aí, gente, ó, a gente tem uma evolução, tá certo? Alguns autores dizem que é a quinta geração de aparelho tomográfico, tá certo? Outros dizem apenas que são tomógrafos de volume, tá? Por quê? Até então, gente, o que acontecia, ó? Vocês perceberam que para eu fazer uma imagem tomográfica, eu preciso passar o meu cabeçote 360 graus sobre o paciente, não é? O paciente ele está naquela região e aí o cabeçote passa a 360 graus. Tá? Até então, gente, o que eu tinha? Eu tinha uma imagem que a gente chama de imagem seccional, tá certo? Então, o que acontecia com essa imagem seccional? Deixa eu avançar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Pronto, aqui, ó. Eu tinha essa situação.
em que a imagem era obtida, tá certo? De secção por secção, tá? E passo até agora, nesses tomógrafos de quinta geração, uma imagem que a gente diz que sofre uma obtenção, né? Essa imagem sofre uma obtenção de imagem volumétrica, tá certo? Então, o que acontece para a gente ter essa obtenção de imagem do tipo corte a corte? Então, o paciente está na mesa, tá? E aqui eu tenho o aparelho, certo? Aí o paciente, para começar a fazer a tomografia, o paciente começa a entrar aqui na mesa, ele entra, aí o equipamento para. E aí o cabeçote gira 360 graus. Terminou de fazer o giro dele, aí a mesa de novo entra mais um pouco, certo? Aí faz outro corte e dá essas imagens aqui, tá? Quando a gente fala em obtenção de imagem nessa situação de obtenção de imagem volumétrica, o que acontece? Eu tenho uma sincronização do movimento da mesa do paciente com o movimento do cabeçote, certo? Então os dois eles se locomovem juntos, tá? Então essa situação de obtenção de imagem volumétrica é uma evolução. Por quê? Porque você consegue realmente dar mais detalhe às imagens quando a gente fala em reconstruções 3D, tá? Porque imagina só, o paciente nessa obtenção de imagem corte a corte, o que acontece? Ele entra no tomógrafo, né? Para, e aí o cabeçote roda. Pum, pum. Conseguiu a obtenção de imagem inicial. Aí o que vai acontecer depois? A primeira imagem foi obtida. Aí o paciente, a mesa se locomove mais um pouquinho, aí roda de novo, aí para. Aí depois locomove mais um pouco, e aí gira e para, tá certo? Locomove mais um pouco, gira, né? E para o cabeçote. Então essa imagem vai criando imagens seccionais, tá certo? Corte a corte. Mas somente na quinta geração eu tenho esse tomógrafo de volume, tá? Por quê? Porque eu tenho o movimento contínuo da mesa do paciente e do cabeçote girando até finalizar a imagem da região que eu estou querendo investigar. Tá certo, gente? Para eu obter essas imagens, eu preciso de um aparato muito grande dentro da estrutura daquele equipamento, tá certo? E uma dessas estruturas que tinha dentro do aparelho eram os cabos de alta tensão, tá? E esses cabos de alta tensão impediam que o cabeçote ele girasse, tá certo? E girasse de forma livre, né, dentro do equipamento, tá? Somente com uma evolução na tecnologia em que esse cabeçote ele passou a circular, passou a fazer esse giro através de um trilho, né, digamos assim, foi que essa situação ela passou a ser vencida, entendeu? Essa dificuldade passou a ser vencida. E isso favoreceu essa tecnologia favoreceu o desenvolvimento do tomógrafo volumétrico, o tomógrafo de volume, tá? Porque o cabeçote não tem mais impedimento dos fios, né, para poder fazer esse movimento de 360 graus, né, de forma até finalizar o exame. Tá certo, gente? Então, nesse tomógrafo de quinta geração, a mesa, tá certo, gente? Ela vai se movimentando de forma contínua, ela não precisa parar no próximo corte, tá certo? Então, gente, a aquisição dessas duas situações de movimento livre do cabeçote e o movimento contínuo da mesa do paciente, né, permitiu que eu tivesse o que? Imagens em formato de espiral, tá certo? E essa imagem espiral que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? À medida que eu entro com o paciente para cá, né, o cabeçote ele não vai parando de girar, ó, tá certo? Pam, 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 então vai formando como se fosse uma espiral, tá? E a imagem ela é formada dessa forma, tá certo? E o computador ele faz uma série de cálculos e traz as imagens que a gente já conhece hoje, tá certo, gente? Então essa é o que a gente chama de aquisição volumétrica da imagem, tá? Que é pertencente a esses tomógrafos de quinta geração. Beleza? Ok, professor. Pronto. E aí, gente, essa situação de ter, né, a obtenção da imagem de forma contínua, tá? De ter essas imagens em espirais, eu tenho vantagens relacionadas aos outros tomógrafos, tá certo? Eu tenho uma reconstrução, que a gente chama de reconstrução de imagem multiplanar, tá certo? Por quê? Porque essa aquisição de imagem volumétrica, ela dá mais detalhes. Acabei falando para vocês antes mesmo de falar das vantagens, né? Então essa é uma vantagem,
Tá bom, gente? Então, e o tempo, outra vantagem dessa técnica é o tempo de aquisição da imagem, que é bem mais curto. Por quê? Porque ao invés do paciente vir dentro da mesa, né, tá ali na mesa, e parar para fazer a imagem, eu não tenho essa parada, né? Então, o paciente ele vai fazendo essa imagem de forma contínua, acaba favorecendo ao tempo, né? Ao tempo de obtenção de imagem ser mais curto, tá certo? E essa condição, né, por ser mais rápido, tá certo? A gente acaba diminuindo, né, alguns artefatos, né, tipo interferências, a gente diminui a possibilidade do paciente se mexer, se locomover no local do exame, durante o exame, tá? Então tudo isso é vantagem de a gente obter imagem através desse tipo de tomógrafo. E aí a gente vem para outro tipo de tomógrafo, né? Que são os tomógrafos multislices, tá certo, gente? Ou multidetectores, tá? Por quê? Eles recebem essa denominação, né? Nada mais não que seja uma geração diferente da geração passada, tá certo? Mas o que muda de um para outro, tá? A obtenção de imagem é a mesma coisa, tá certo? A tecnologia associada é a mesma coisa. Mas o que muda de um para outro, gente, é a presença dos detectores, a quantidade de detector, tá? Então, essa tecnologia direcionada aos detectores, gente, são situações em que vai permitir para a gente obtenções de imagens mais detalhadas, tá? Eles permitem, tá, uma maior quantidade de cortes por rotação, tá certo, gente? Então, imagina só, eu tenho uma única rotação aqui, ó. Olha para esse primeiro desenho aqui, tá certo? Eu tenho um equipamento tomográfico que tem apenas um único detector, tá? Então, para obter essa imagem bem aqui, ó, tá certo? Essa imagem bem aqui, eu preciso de um giro, tá? Então, girou. Mas só que olha a vantagem de eu ter um equipamento multidetector, tá certo? Eu giro uma única vez, tá? E eu detecto, ó, uma região, uma área muito maior do meu paciente, tá certo? Acaba retomando, né, essa situação que a gente veio falando aqui ao longo da evolução dos aparelhos tomográficos, tá certo? Então essa condição, gente, de ter multidetectores dentro do aparelho tomográfico, tá? Ele permite uma melhor qualidade de imagem e ele te dá maior quantidade de cortes, tá? Então, podendo esses cortes, gente, essas pequenas fatias, tá? Ser de até 0,2 milímetros, tá certo? Para vocês terem ideia do tamanho, né? Que hoje a gente tem de obtenção de imagem, né? Então, a cada 0,2 milímetros eu tenho uma radiografia sendo realizada naquele paciente, tá? Então, essa situação de eu ter uma maior riqueza de detalhes, gente, tá? Vai me permitir uma situação clínica que é bastante importante, tá? Algumas vezes eu preciso fazer a inserção de contraste, tá certo? Na minha imagem, tá? E a única forma de a gente fazer isso é submetendo o paciente a um radioisótopo, né? A um elemento radioativo. Por quê? Porque naquela época, alguns anos atrás, tá certo? Eu só tinha tomógrafos que me davam imagens com uma riqueza de imagem bem inferior ao que a gente tem hoje. Então, para ver algumas estruturas, algumas regiões, eu precisava de algo que me dissesse que estava ali, entendeu? E aí, o que é esse algo? Seriam os contrastes, tá certo? E aí, devido à evolução da tecnologia com os multidetectores, tá certo? E de eles me permitirem fatias muito pequenas, a quantidade de contraste que a gente utiliza nesses exames tomográficos acabou sendo reduzido, tá? Então, isso é uma vantagem desses tomógrafos que possuem esses multidetectores, tá certo? E aí, gente, acaba por fim, né, nessa condição, a imagem trazendo detalhes maiores, né, e uma qualidade da imagem acaba sendo resultante dessa quantidade de multidetectores nesses aparelhos. Beleza, gente? Ficou tranquilo até aqui? O aparelho tomográfico ele é composto basicamente dessas estruturas, né? Ó. Então, nessa unidade de tomografia computadorizada, a gente tem a abertura, né, que é onde é o local onde o paciente ele vai entrar para poder ser exposto à radiação, né? A gente tem a mesa e tem o que a gente chama de gantry, tá certo, gente? Esse gantry aqui, gente, ó,
É o local onde vai ter o tubo de raio-x e os detectores, tá? Ó. Vamos supor que o tubo de raio-x ele esteja nessa região aqui, tá? Ó. Os detectores, eles sempre vão estar na região oposta, tá certo? Ó, sempre vão estar na região oposta. Mas lembrando que essa região oposta, ela sempre vai estar, ó, na mesma diagonal, certo? Porque o raio vai sair daqui, né, e vai sensibilizar a região dos detectores, tá? Ele vai passar por quem? Ele vai passar pelo meu paciente, que está aqui dentro, tá certo? Que está aqui dentro, tá? Aí o paciente estando aqui dentro, né, é emitido raio-x, sensibiliza as estruturas, e aí os detectores detectam a atenuação desse raio-x, tá certo, gente? Então já vamos nos acostumando com esse termo. Na tomografia computadorizada, a gente tem a leitura dos receptores, tá? Acontecendo, aliás, as leituras dos receptores de imagem, tá? Eles acabam interpretando o raio-x que foi atenuado quando passou pelas estruturas do paciente. Tá? Porque quando eu venho aqui com um raio-x com uma determinada energia, né? Deixa eu deixar bem marcado aqui. Ele vai passar pelas estruturas e vai sair aqui do outro lado, ó, bem fininho, né? Ó. Quando o raio-x ele acaba atravessando, né? Ele acaba sofrendo uma atenuação. Tá? Então, esses detectores acabam detectando, tá certo? Esses raios que foram atenuados, tá certo? Então, essa é basicamente a estrutura do aparelho, de uma unidade tomográfica, onde a gente tem a mesa, onde vai ficar o paciente, a abertura, né? E aqui eu tenho o gancho, onde tem um tubo de raio-x e os detectores. Beleza, gente? Para a gente fazer a aquisição de imagem, gente, a gente tem duas formas, né? Deixa eu só apagar aqui essas bichinhas daqui. Tem duas formas, certo? Uma é através da aquisição de imagem corte a corte, né, que eu falei para vocês, que é a obtenção da imagem corte a corte a gente consegue com quem? Com os tomógrafos de primeira, segunda, terceira, né, e quarta geração, tá certo? E aí a gente tem a outra obtenção de imagem, que é a obtenção de imagem através da obtenção de imagem volumétrica, né, pelo método volumétrico, tá certo? Em que aqui nesse tipo de obtenção de imagem, eu não tenho a parada do paciente. O paciente não para, certo? Na mesa. E aqui o paciente para, tá certo? Aqui eu tenho a parada, tá? E cada parada é uma fatia de imagem que o equipamento faz. Aqui não. Aqui eu tenho aquela imagem volumétrica. Então eu tenho essas duas formas de obtenção de imagem. Agora, como que essa imagem vai ser mostrada no computador, tá certo? Independente de ser de um tipo ou de outro, aí é que a gente tem que entender bem, tá certo? Então, gente, independente de ser uma obtenção de imagem corte a corte, tá certo? Ou volumétrica, ele sempre a geração da imagem no computador sempre vai seguir a mesma lógica, tá? Então, gente, vamos lá. Vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre a reconstrução da imagem, tá certo? Então, gente, os tomógrafos, tá? Eles sempre vão oferecer imagens na escala de cinza, tá certo, gente? Sempre, sempre, tá? Então, os equipamentos, os computadores de tomógrafos, geralmente, tá? Geralmente, os monitores, eles são calibrados para a escala de cinza. Diferente do monitor de televisão, né, de computador, tá certo? Porque sempre vai ser lido escala de cinza, tá certo, gente? Então, a radiação que o paciente recebe, gente, ela acaba sendo atenuada, tá? E lida pelos receptores, e esse receptor acaba mandando mensagens para o computador para a imagem ser gerada. E esse raio-x é atenuado por quê? Tá certo? Atenuação significa dizer redução, tá? Então, esses raios que passam pelo paciente acabam sofrendo uma redução da sua energia, tá? Então, eles são atenuados, tá certo, gente? Por isso
que essa radiação que incide no paciente é atenuada. E o que o detector lê é exatamente essa radiação que é atenuada pelo paciente, tá certo? E essa radiação remanescente, né, essa radiação atenuada, ela é registrada pelo receptor, tá certo, gente? Então, o que a gente já precisa ter, né, agora na cabeça para poder a gente entender um pouquinho sobre as formações de imagem, tá? As estruturas do corpo, gente, possuem diversas densidades, né? A gente já falou um pouquinho sobre a questão da densidade da estrutura óssea, né? Então, tem muito cálcio, muito fosfato, né? Então, isso acaba trazendo uma densidade muito grande para a estrutura que a gente está fazendo fazendo a tomografia, né? Em contrapartida, eu tenho outras estruturas que me dão uma densidade bem menor do que uma estrutura óssea, como por exemplo os nossos órgãos, tá certo? Coração, pulmão, rim, fígado, né? As alças intestinais, tá certo, gente? Então, essas estruturas que não têm uma densidade alta, que tem essa densidade que é baixa, tá? Elas atenuam um pouco, tá certo? Por que elas atenuam um pouco? É muito tranquilo a gente entender isso. Se eu tenho uma estrutura que tem baixa densidade, os raios que vão passar por ela basicamente não vão sofrer tanta atenuação, entendeu? Diferente de eu ter uma estrutura óssea. Se eu tenho uma estrutura óssea bastante compacta, né, eu tenho uma resistência de densidade, né, muito alta, os raios que passam pela estrutura óssea, eles vão sofrer uma atenuação muito maior, tá certo? Do que esses raios que passam pelas estruturas moles, digamos assim. Por quê? Porque a densidade do osso é muito maior. Certo? Ficou claro para vocês? Ficou, professor. Pronto, aqui eu trago uma imagem para vocês, gente, mostrando aqui uma imagem tomográfica, tá certo? No corte axial, em que eu tenho exatamente esse aspecto que eu mostro de diferenças de atenuação de imagem. Ó. Aqui, nessa região mais externa da imagem, tá certo? Eu tenho uma região que atenua bastante os raios-x, tá? Essa região é a região compatível com a região de estrutura óssea. A gente vai ver mais na frente como que a gente fala, né, desse tipo de imagem, tá certo? Mas já adiantando, eu já falo para vocês que essas imagens elas vão ser hipoatenuadas ou vão ter uma situação de imagem hiperatenuada, tá certo? Mas isso aí a gente vai ver mais na frente. Então, aqui a gente tem, ó, devido à estrutura óssea ela oferecer uma resistência devido à sua densidade ser muito maior do que o cérebro, olha só que o cérebro, tá certo? Então essas imagens, essas estruturas que são bastante densas, tá, vão trazer imagens para a gente com um aspecto de cinza mais próximo para o branco, tá certo? A gente vai ver o que é essa estrutura branca, tá certo? Como que a gente chama o nome, tá? E aí a gente percebe que o tecido mole, ó, tá, ele tem um aspecto diferenciado. Por quê? Porque ele sofre uma atenuação muito menor de raio-x, ó, tá, ó. E aí a imagem, a escala de cinza, né, ó, é diferenciado, tá certo? A gente percebe um cinza mais evidente, tá? Porque o cérebro, ele é uma região de tecido mole, né? Então ele tem uma densidade menor do que a estrutura óssea e me dá esse tipo de imagem. Tá certo, gente? Então aqui é só um exemplo para vocês de estruturas que atenuam pouco e atenuam muito, tá? Então aqui eu tenho um osso que atenua bastante raio e eu tenho um cérebro que atenua pouco, tá? E aí, gente, a gente tem que entender, né, como é que a gente forma essa imagem, como é que o computador forma essa imagem, né? Então, gente, a gente tem aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, tem um paciente aqui deitado na mesa, né? Eu tenho aqui o meu cabeçote, tá certo? Cabeçote. Eu tenho a mesa e aqui eu tenho meus detectores, certo? Então, eu vou fazer aqui a emissão do raio-x, né? Os raios vão ser atenuados pelas estruturas do paciente e eles vão sensibilizar aqui os meus detectores, tá certo? Os detectores, gente, vão imediatamente mandar sinais elétricos, tá certo? Dessa recepção, tá? Dos raios que foram atenuados pelo paciente, tá? Então, o que acontece? Esse sinal é levado lá para o computador, tá certo?
E o computador ele faz uma série de cálculos que transforma esses raios atenuados em imagens para a gente, tá certo? Então é um cálculo bastante complexo feito pelo computador, que são cálculos que a gente chama de algoritmos, tá? Que ele vai trazer imagens para a gente, tá certo, gente? E essas imagens, gente, a construção dessas imagens acontece através de pixels e voxels. Esse algoritmo ele entende essa detecção desses raios atenuados, né, faz esse cálculo todo, monta esses pixels e voxels, tá? E aí traz a imagem que a gente já conhece, tá bom? Então a gente vai conhecer agora um pouquinho do que é o pixel e do que é o voxel, tá? Então, gente, o pixel, tá certo? Ele é fundamental para a formação da imagem, tá certo? Porque é através dele que a gente consegue ver as estruturas 2D, tá certo? A imagem 2D, tá? Então o que vocês estão vendo aí hoje na tela de vocês, nada mais é do que um conjunto de pixels, todos bem pequenininhos, tá certo? Juntinhos, que trazem uma imagem para você. Mas lembrando, tá? O pixel, a teoria de pixel, ela é a mesma para tomografia e para essas imagens que a gente vê nas demais telas que a gente vê hoje. A diferença de uma para outra é que essas imagens que vocês estão vendo, esses pixels que vocês estão vendo aí no computador, no celular de vocês, são pixels coloridos, tá? Então tem uma escala de cor nesse pixel aí que vai trazer essa imagem colorida que vocês estão vendo, tá certo? Diferente da tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, ela vai trazer um pixel que vai ter uma série de escalas de cinza, tá? Então vou ter uma série de cor no tom cinza, tá? Diferente do que a gente está vendo hoje, tá certo, gente? Então o pixel é a menor unidade de uma matriz quadrática. A matriz quadrática é um arranjo de linhas e colunas que formam um conjunto de pequenos quadradinhos, tá certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, essa matriz, ó, onde eu tenho uma série de linhas e colunas, ó, que formam pequenos quadrados. Tá vendo, ó? Então isso aqui, gente, ó, é o que vai formar a imagem pra gente, certo? Por quê? Porque o conjunto delas vai me construir uma imagem cheia, tá? Então, essa situação aqui, gente, o pixel, ele é uma unidade que a gente chama de 2D, por quê? Porque na nossa imagem, a gente vai ter um aspecto de visualização da altura, tá certo? E a gente vai ter um aspecto de visualização da largura, tá? Então esse pixel é o que a gente vai ver mais na frente, tá certo? Esse pixel ele vai formar o voxel que a gente vai ver mais na frente, tá certo? Então essa situação, gente, o pixel, tá? Ele é a menor unidade de uma matriz quadrática. Se você tiver a curiosidade de se aproximar da sua tela aí do monitor, você vai começar a ver uns pontinhos quadradinhos, tá? Agora façam isso rápido, tá certo, gente? Não vão ficar muito tempo não. Se você aproximar, tá, você vai ver esses quadradinhos. Antigamente era mais comum ver esses pixels naquelas televisões de tubo, tá? Por quê? Porque a tecnologia não era tão grande, então uma matriz dessa quadrática não conseguia suportar muitos pixels, né? Então quando a gente aproximava assim na televisão, você via uns quadradinhos, tá? E aqueles quadradinhos ali é o pixel, tá certo? Uhum. Mas só que hoje a tecnologia está tão grande que esses pixels eles diminuíram tanto, tá certo? Que a gente não consegue mais visualizar bem, tá? E isso, a quantidade de pixels dentro de uma matriz quadrática, né, dentro de uma região, de uma área, quanto mais pixels tem, mais a qualidade, melhor vai ser a qualidade de uma imagem, certo? Então, percebam, ó, essa matriz quadrática, elas podem possuir vários tamanhos, tá? Elas podem ter um tamanho de 64 por 64, que vai dar aí mais ou menos 4.096 pixels, tá? Essa matriz quadrática pode ter 256 por 256, tá? Que ela vai me dar 65.536 pixels, tá? Ainda tem mais uma que é de 512 por 512, tá certo? Eu acabei não colocando aqui. E tem ainda de 1024 por 1024, tá? Que vai estar, olha o tanto de pixel, né? Que ela vai me dar 1.048.536 pixels, tá certo, gente? Então, essa é a unidade formadora da matriz quadrática.
e ela, o pixel, é que vai formar, vai se compor, né, com outras estruturas, outros pixels para formar o voxel. Certo, gente? Entendido? E olha só, gente, ó, relacionada essa relação, né, de pixel com matriz, tá certo? Eles estão essa situação de pixel com matriz, a relação entre as duas, elas vão influenciar diretamente na formação da imagem, tá? Então elas têm uma relação, tá? Então quanto menor, olha aqui, quanto maior a quantidade, quanto maior a matriz, menores serão os pixels, tá? Por quê? Porque dentro de uma área, tá certo? Eu vou, se uma matriz é maior, eu vou poder colocar muito mais pixels, que é esses quadradinhos pequenininhos, entendeu? Se eu tenho uma matriz pequena, eu vou formar pixels menores, entendeu? Aliás, exatamente, pixels menores. Olha só aqui, ó. Olha essa situação. Eu tenho uma matriz aqui que é pequena, então cabe pouco pixel, né? Ó. Tá vendo a matriz pequena? Olha só como é uma matriz grande. Olha o tanto de pixel que cabe dentro. Então, olha só a diferença de imagem que uma matriz pequena dá pra gente. Olha só. Que parece muito aqueles videogames da década de 70, né? 80, ó. Tá certo? Agora, quando eu faço uma matriz grande, olha a quantidade de pixels que fica dentro, né? E isso me dá uma imagem, olha a diferença dessa imagem aqui para essa imagem, né? Tudo isso pela quantidade de pixel que está dentro dessa matriz, entendeu? Entendeu? Então, quanto menor a matriz, menos pixel eu vou ter, tá certo? E eu vou ter uma imagem menos nítida, tá? Então, quanto maior a matriz, maior a quantidade de pixel, tá? E eu vou ter uma imagem melhor, beleza? Certo? Então, essa relação de pixel com matriz determina a qualidade da imagem. A gente pode ver isso nitidamente aqui. Beleza? E aí, gente, a gente sai do pixel e vai para o voxel, tá certo, gente? O voxel, gente, nada mais é do que uma terceira unidade que é acrescentada ao pixel, tá certo? E que terceira unidade é essa? É essa, né? É exatamente a unidade volume, tá? Os voxels, gente, é a menor unidade volumétrica de uma matriz. A gente viu que o pixel é a menor unidade, né, linear de uma matriz. Aqui, o voxel não. O voxel é diferente, por quê? Porque ele é a menor unidade volumétrica. Por quê? Porque tem, ó, o volume agora inserido aqui nessa condição, tá? E é exatamente essa unidade, porque aqui, ó, a altura e a largura, aqui eu tenho um pixel, né? Mas esse acréscimo de volume aqui, ó, é que vai me dar esse aspecto 3D da imagem, entendeu? Então, essa unidade volumétrica é específica para o voxel, tá? E é exatamente a presença dessa imagem volumétrica, gente, que vai me dar esse aspecto tridimensional da minha imagem, entendeu? Então, esse acréscimo dessa unidade, do volume, tá? Ele é dado pela espessura do corte que a máquina proporciona para a gente, tá certo? Então, a gente viu que tem imagens, que tem equipamentos tomográficos que permitem imagens para a gente de cortes até 0,2 milímetros, né? Então, esse volume é exatamente o volume, a unidade de volume, né, que forma o voxel, tá certo? Então, essa unidade volumétrica ela pode variar de 0,2, tá certo? Até 20 milímetros, tá bom? Lembrando que quanto menor essa unidade volumétrica, tá certo? Mais detalhes eu vou ter quando eu for fazer minha reconstrução de imagem, tá certo? Então, o voxel é o responsável, a união dos voxels, né? São os responsáveis pela reconstrução 3D da imagem. Como a gente pode ver aqui, ó, tá? Esse crânio reconstruído, ó, tá certo? Essa tomografia 3D do crânio, ó, tá? Em que a gente pode observar aqui algumas situações, principalmente relacionadas à mandíbula, ó, que a gente vê fratura aqui de ângulo, né? Ó, a gente vê fratura de sínfise na mandíbula, tá? Ó. Então essa reconstrução 3D, gente, ela é fundamental para a gente ver a estrutura como um todo. Isso só acontece por quê? Porque a gente tem a presença do voxel, tá certo? Tranquilo? Eu tenho aqui o paciente e o paciente ele vai
vai ser submetido à tomografia e o raio vai passar por ele aqui, ó. Certo? Esse giro me gerou uma espessura do corte dessa aqui, ó. Essa espessura aqui, você tá vendo? Ó? Você tá vendo isso aqui? Sim. Pronto. Aí o que acontece? Eu estou maximizando esse corte aqui, ó. Tá? Quando eu maximizo esse corte aqui, eu vou ter vários voxels junto, tá certo? Porque, ó, cada voxel, lembrando que é a menor unidade volumétrica de uma matriz, ó. Então perceba, aqui eu tenho um voxel, eu vou pintar aqui, ó. Tá, ó. Isso aqui é um voxel, isso aqui é outro voxel, tá certo? E aí, gente, esses voxels é que vai me dar essa imagem volumétrica, porque imagina só, aqui, ó, se eu for analisar só essa imagem aqui, ó, bem aqui, ó, eu só vou ter um aspecto linear, como se fosse um raio-x, tá vendo, ó? Mas para dentro eu não tenho esse aspecto. Se eu estiver fazendo só análise de pixels, digamos assim, entendeu? Então o voxel ele vai me dar essa profundidade, que é graças a quem? Ao volume, ó. Essa unidade volumétrica que é acrescentada ao pixel, tá? Então, gente, ó, esse voxel, o acréscimo do volume, né, é que é o responsável pela reconstrução 3D das imagens, beleza? Lembrando, gente, que vocês não vão aprender isso nesse exato momento, vocês têm que ler, tá? Para vocês entenderem melhor o que é um pixel, o que é um voxel, tá? E entender como é que forma essa imagem 3D, tá? É extremamente importante que vocês entendam isso, tá bom? E aí, gente, ó, a gente vem pro contraste dessas imagens da tomografia computadorizada, né? Como eu falei para vocês, gente, a tomografia computadorizada, ela é uma imagem, tá, que gera pra gente, né, uma imagem em escala de cinza, tá? Quando a gente fala de radiografia, nessas escalas de cinza, né, o cinza mais escuro, ele traz um aspecto pra gente radiolúcido, né? E a escala de cinza mais claro apresenta pra gente um aspecto radiopaco, tá certo? Nas tomografias não, tá? Nas tomografias elas são diferentes, tá? A escala de cinza mais escuro, ela recebe um nome que não é radiolúcido e que não é radiopaco, tá certo? Então, o cinza mais escuro é o que a gente chama de hipoatenuante, tá certo? É só a gente raciocinar, tá? Então, cinza, a escala de cinza mais escura, ela é hipoatenuante porque geralmente está associada a estruturas moles, tá? Então, a estrutura mole, ela atenua pouco, tá certo? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai sensibilizar mais os meus detectores e os meus detectores vão trazer a imagem para o computador e o computador vai ler essa detecção em maior quantidade de raio-x, né? Como hipoatenuante, tá certo? Por quê? Porque o organismo, tá certo? A estrutura que está sendo feita a tomografia, ela atenuou pouco, tá? Então essas imagens mais escuras, elas são ditas hipoatenuante, tá certo? As escalas de cinza mais claro, desculpa, tá? Elas são ditas hiperatenuantes, tá certo? Olha aqui, ó, trago aquela mesma imagem para vocês, ó. Agora a gente vai dar nome aos bois, tá? Ó, a região mais clara, que tem uma escala de cinza mais claro, é chamada de, desculpa, de hiperatenuante, certo? E essa escala mais de cinza mais escuro é chamada de hipoatenuante, tá? Mas só que a gente em algumas determinadas regiões do nosso organismo e também determinadas patologias, tá? Alguns cistos, por exemplo, tá certo? E regiões aeradas, tá? Tem um aspecto totalmente escuro, tá certo, gente? Um escuro mesmo preto, tá? E aí o que acontece? Esse aspecto escurecido, totalmente escurecido, é o que a gente chama de ausência de sinal. Por quê? Normalmente essa região muito escura, muito preta, ela está associada a geralmente a gás lá dentro, tá? E geralmente o ar. Então o raio-x ele não atenua naquela região, ele não sensibiliza aquela região, entendeu? Então dá um aspecto escurecido para aquele local. Então essas regiões mais escurecidas, tá certo? Ao ponto de ficar totalmente preto,
é o que a gente chama de uma região que tem uma ausência de sinal, como essas regiões aqui, ó, tá vendo, ó? Essa região aqui, ó, entre os hemisférios cerebrais, por exemplo, tá certo, ó? Essa regiãozinha aqui é uma região de ausência de sinal, tá certo? Então, gente, ó, mas só que quando eu falo para quando vocês olham para essa imagem aqui, né, vocês veem um cinza mais escuro, né, ó, vocês veem um cinza mais claro, você vê uma série de escalas de cinza aqui, tá certo? Para a gente definir, tá certo, essas diferentes escalas de cinza, óbvio que quanto mais esse cinza ele se apresenta diferente na minha imagem, significa dizer que eu tenho estruturas anatômicas diferentes, tá certo? E aí existe o que a gente chama de escala de Husfield, tá? Husfield é aquele rapazinho lá que eu mostrei para vocês logo no início, tá certo? Que estudou, né, que criou o primeiro tomógrafo, tá bom? E essa escala de Husfield, gente, vai mostrar pra gente os valores de atenuação das mais diversas estruturas dentro do nosso corpo, tá? Então, ele usa como padrão, tá certo? Para identificar uma região mais hipoatenuante e uma região mais hiperatenuante, ele usa como referência a água, tá certo? Então, essa região de quando eu tenho uma tomografia feita em uma superfície que tem a água lá, né? Na sua estrutura, tipo o cérebro, por exemplo. O cérebro, por exemplo, é uma estrutura extremamente rica em água, tá certo? E aí a referência que ele adotou foi exatamente a água para poder dizer que uma estrutura é mais mais hipoatenuante do que outras, tá? Então a gente tem como ponto de referência a água, que ela vai me dar um aspecto de cinza médio, ó, tá certo? E aí quando a gente desce, né, quando ela fica mais hipoatenuante, tá? Ela recebe um sinal negativo, tá? Para identificar que essa região ela é mais hipoatenuante do que a água, tá? Então muitas vezes vocês vão ver algumas imagens que vai mostrar para você uma situação tipo apontando para cá, vai me dar um aspecto assim de menos 20. Significa dizer que nessa região aqui eu tenho uma região de cinza, né? Que ela é mais hipoatenuante do que a água e recebe essa escala de cinza aqui, entendeu? Então, ossos, por exemplo, eu tenho uma escala positiva, né? Ó, significando dizer que ela é mais hiperatenuante do que a água, entendeu? Então, essa escala de Husfield vai permitir que você saiba o quanto essa estrutura que está sendo visualizada na tomografia, na imagem da tomografia, ela é mais hiper ou hipoatenuante do que a água, certo? E aí, gente, tem uma situação que a gente faz o ajuste, tá? Para a gente ter uma melhor visualização da nossa imagem. A gente faz tudo isso no software, tá? Que é o ajuste da largura e do nível da janela, tá certo? Então vocês vão ver lá no equipamento de vocês, quando vocês estiverem trabalhando lá, essa situação de ajuste, tá certo? Com o objetivo de quê? De melhorar a imagem que a gente está visualizando, tá certo? Então, tem duas situações em que eu posso mexer na janela de emissão de raio-x e que eu posso melhorar a minha imagem, que é na largura e no nível, tá? Quando eu faço um ajuste na largura da janela, tá certo? Eu tenho uma situação em que vai me dar uma variedade de tons de cinza, tá certo, gente? Quando eu faço esse ajuste na largura, eu tenho uma variação maior nessa quantidade de tons de cinza que a imagem me proporciona, tá certo? Então eu tenho uma variação naquela escala de Husfield que eu mostrei para vocês, tá? Então é essa largura da janela que vai me proporcionar a regulação do contraste da imagem, tá certo, gente? Então vejam aqui nessa imagem aqui embaixo, ó. Quando eu tenho uma janela aberta, significa dizer que eu tenho um baixo contraste na minha imagem, tá certo, gente? Então percebam aqui, ó, quando eu tenho um baixo contraste na minha imagem, basicamente eu só vejo estrutura óssea, tá vendo, ó? Então essa alteração, né, de uma janela aberta e de uma janela fechada vai me proporcionar uma melhor visualização de regiões anatômicas das quais eu estou buscando na minha imagem, tá certo? Por exemplo, aí eu pego essa mesma imagem e fecho a janela, tá certo? Essa janela, gente, vai me permitir um alto contraste. Por quê?
Porque essa situação vai me permitir uma diferenciação das estruturas, tá? Então, lembrando que a situação ideal, tá certo, gente? Na maioria dos casos, né? A depender do que você queira observar, tá certo? É uma situação intermediária, tá? Assim como na radiografia, né? E outra situação que a gente faz, gente, além da largura da janela, né? A gente tem o nível da janela, que esse nível é determinado, é determinado pela densidade dos tecidos aos quais estão sendo submetidos pela radiação, tá? E essa situação do nível da janela vai me proporcionar um brilho, né? Um brilho da imagem, e essa situação de nível de janela é que vai me mostrar principalmente essas regiões que são mais hiperatenuantes, tá? Justamente pela ajuste do nível de janela. Ó, tem uma situação, gente, uma definição que é chamada de pitch na tomografia computadorizada, tá certo? Esse pitch, gente, está diretamente relacionado à velocidade em que o paciente ele entra dentro do tubo, tá certo? Então, o que significa, né, esse pitch, tá certo? Nada mais é, gente, do que a relação, tá? Da velocidade da mesa que o paciente está e a espessura do corte que a máquina está fazendo quando ele faz esse movimento de 360 graus, tá certo? Então, essa situação do pitch, tá certo? Vai me dar uma diferença na minha imagem, tá certo? Então, vamos lá. A extensão do segmento de imagem ela é determinada pelo pitch. Tá? Como assim a extensão do segmento de imagem? Vocês viram que eu tenho vários cortes, né? Eu posso fazer vários cortes na minha tomografia. A extensão desses cortes, certo? Eles podem ser ajustados pelo pitch. Tá? Então, essa relação aqui é que vai fazer com que a gente tenha uma extensão desse segmento de imagem, entendeu? E esse segmento de imagem é determinado pelo pitch, certo, gente? Então, se a velocidade da mesa aumentar, gente, tá certo? O paciente ele vai receber menos irradiação. Isso é óbvio. Por quê? Porque se o paciente está passando mais rápido pelo meu exame, né, ele vai receber uma quantidade bem menor de radiação, tá certo? Agora, se o paciente ele passa mais devagar, ele vai receber uma quantidade bem maior de radiação, tá certo? Então, gente, o que significa o pitch, né? É essa relação da velocidade da mesa com a espessura do corte, tá? Então, pitch de 1 para 1 significa dizer que a velocidade da mesa é igual à espessura do corte, tá certo? Se a mesa ela se move 0,2 milímetros por segundo, significa dizer que o meu corte é de 0,2 milímetros, certo? Tá, e aqui eu trago outros exemplos para vocês, ó. Se o pitch estiver na proporção de 1,5 para 1, aí a gente dá aqui o exemplo, né? Ó. Se o paciente estiver se movimentando na mesa numa proporção de 15 milímetros por segundo, a espessura vai ser de 10 milímetros da imagem, entendeu? Aí aqui eu faço outras analogias, né? Se for de 2 para 1, se o paciente estiver fazendo o movimento dele na mesa de 20 milímetros por segundo, o movimento a espessura do corte vai ser de 10 milímetros, que a proporção é de 2 para 1, né? E assim vai, tá certo? Isso aqui vocês podem visualizar lá no software na hora que vocês estiverem fazendo a tomografia. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, gente, como fazer, né, essas etapas aí de uma tomografia da região de crânio, né, do paciente, tá certo? Então, gente, ó, sempre os planos estão seguindo a gente, certo? Não tem jeito, tá certo? Então a gente vai deitar o paciente em decúbito dorsal, certo? Sempre apoiando a cabeça do paciente, tá? Geralmente com algumas fitas de apoio, tá certo? A gente vem aqui no frontal do paciente, faz esse ajuste da fita, né? De apoio do paciente, o paciente fica estabilizado, tá certo? E aí, gente, quando a gente quer fazer essas tomografias de face, né, de crânio, tá bom? A gente sempre pede para o paciente abrir a boca, tá certo? Para poder fazer o quê? Se eu tiver com o objetivo de investigar maxila ou mandíbula, o ideal é que ele abra a boca, porque dessa forma eu não vou ter sobreposição, tá? E aí essa sobreposição acaba atrapalhando na hora que eu for fazer as análises dos cortes, né, da minha tomografia, tá bom?
E aí, ó, sempre quando eu for fazer o posicionamento do paciente lá no tomógrafo, tá, vai ter as linhas de orientação, tá? Então o plano de Camper, gente, sempre perpendicular ao solo, tá? Sempre perpendicular ao solo, lembrando 90 graus perpendicular, tá? E aí o plano sagital mediano perpendicular ao plano de Camper, tá certo? Plano sagital mediano, tá? Ó, perpendicular ao plano de Camper, tá? Lembrando, plano de Camper é o plano que sai lá do tragus, né, da orelha, passa pelo de forma de póstero, no sentido póstero anterior e vem repousar aqui, ó, na região de assoalho da órbita, tá certo? Então, o plano sagital mediano ele vai formar 90 graus, ele vai estar perpendicularmente ao plano de Camper, tá certo? E aí o paciente vai ficar em desoclusão, né? Já que a gente quer visualizar maxila e mandíbula, ele vai ficar em desoclusão, tá? E com o objetivo de evitar interferências, tá certo? E aí, gente, ó, nessa tomografia computadorizada, né, tradicional, tá bom? Não tô falando aqui de cone beam, tá? Tô falando aqui de tradicional, tá certo? Toda vida que o paciente está lá dentro, o tomógrafo ele vai te dar uma primeira imagem, tá certo? E essa imagem, gente, geralmente no corte axial, tá? Tem um nome, tá certo? Esse nome dessa primeira imagem é o que a gente chama de escanograma ou scout. Por quê? Essa primeira imagem, gente, é a imagem que ele vai dizer assim para você, o sistema, o software do computador. Quais dessas regiões aqui você quer que eu faça a estrutura 3D, tá certo? Então você vai marcar nessa imagem qual a região anatômica que você quer que o sistema faça as imagens 3D, tá certo? Então essa primeira imagem, essa primeira obtenção é chamada de escanograma. Essa primeira imagem gerada pelo tomógrafo é chamada de escanograma ou scout, certo? Aí com essa imagem, você vai lá no software e marca, por exemplo, a maxila, tá? Ó. Quando você for fazer essa marcação para maxila, gente, você tem que sempre lembrar que os cortes axiais, né? Eles são sempre paralelos ao plano, tá certo? Ao plano do palato, tá certo? Aqui tem para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês o palato bem aqui, ó. Tá, ó. Então percebam que esses cortes axiais, eles são sempre paralelos ao palato, tá? Sempre, tá bom, gente? E aqui, ó, se eu quiser fazer avaliações tomográficas da mandíbula na tomografia computadorizada convencional, eu sempre vou ter que marcar lá no software, tá? Essas linhas axiais sempre paralelos à base da mandíbula, tá certo? Ó? Sempre paralelo à base da mandíbula, tá bom? Aí aqui você pode pensar assim, não, as imagens elas sempre vão ter que ficar perpendicular ao solo, as estruturas, aliás, não, tá certo? Vocês vão ver, gente, que o gantry ele não tem só essa posição, tá certo? Vertical aqui. Eles podem fazer pequenas angulações, tá certo? Essas angulações daquela estrutura toda, né, vai permitir que eu faça essas tomografias aqui, tá? De forma angulada, tá bom? Então não se preocupe em trazer a mandíbula, tá? De forma perpendicular ao solo. Pode deixar ela dessa forma que o gantry ele se ajusta para isso. Beleza? Sim, professor. Pronto. Aí, como eu falei para vocês, né? A tomografia geralmente ela te dá essa imagem aqui, tá? Sempre. A tomografia ela vai te dar de preferência essa imagem, sempre, tá? Então a natureza de um aparelho tomográfico é trazer essa imagem, que são imagens axiais, tá certo? Agora, devido à capacidade dessas máquinas, desses softwares, fazer esse cálculo dos algoritmos, ele vai a partir dessa imagem axial, das sobreposições dessa imagem axial, ele vai fazer um cálculo complexo e vai trazer imagens dos cortes coronais e sagitais, certo? Então você não precisa expor o paciente para fazer imagens tomográficas com cortes coronais e sagitais. Basta que você submeta o paciente àquela tomografia e essa imagem tomográfica vai me gerar imagens axiais que, como vai para o computador, ele vai fazer um cálculo e vai me gerar imagens nas mais diversas secções que a gente está solicitando. Tipo, no caso, por exemplo,
uma secção coronal e outra sagital. Deu para entender, gente? Então, naturalmente, o tomógrafo, a tomografia, ele só te dá imagens dessa natureza, de cortes axiais, certo? O software que faz um cálculo e te dá outros tipos de imagem, certo? Então, não preciso expor o paciente para fazer uma tomografia para eu ter um corte coronal, tá certo? Como eu falei para vocês, né? O tomógrafo ele faz essa obtenção de imagem axial e o software ele trabalha através desses cálculos, né, dos algoritmos e te dá outros tipos de imagem, tá certo? Aqui eu tenho uma imagem axial, né? Aqui eu tenho uma coronal e aqui eu tenho uma sagital, tá? Mas só, gente, que esse software ele te dá aqui quatro tipos, ele te proporciona escolher 4 tipos de planos, certo? E na maioria das vezes vai ficar aqui, ó, um local, tá, vazio, tá certo? Esse local vazio, gente, geralmente na odontologia é destinado aos cortes que a gente chama de corte paraxial. Eita, que escrever com o mouse é bom, viu? Paraxial, certo? Paraxial, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Pronto. Esse quarto quadrante aqui, gente, você pode mexer lá no software e solicitar, por exemplo, cortes paraxiais da mandíbula, da maxila aqui, por exemplo, aqui nessa imagem. Tá vendo aqui, ó? Então você vê aqui, ó, pega esse corte sagital, esse corte coronal, ó, traz ele para cá e solicita lá no software que ele faça os cortes paraxiais dessa região da maxila ou da mandíbula, tá certo? O objetivo de fazer esses cortes, pequenos cortes aqui, gente, é a gente ter uma visualização tomográfica da distância vestíbulo-lingual dessa estrutura dental-alveolar, tá certo? Lembrando que estrutura dental-alveolar, vamos lá, remontar a nossa primeira aula, né, de anatomia. Estrutura dental-alveolar é a estrutura dentária e a estrutura alveolar, que é a estrutura de tecido ósseo que suporta o elemento dentário, tá certo? Então, esse quarto quadrante lá no software geralmente é destinado a esse tipo de corte, tá certo? Esse corte paraxial, tá certo? Então, gente, quando a gente faz essa solicitação para o software, olha só o tipo de imagem que ele dá, tá certo? Então, ele dá cortes para você, tá? De milímetros, tá certo? Bem menor do que o de 1 milímetro, inclusive. Tá? Então, você consegue ver esses cortes no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino aqui no caso, né? Beleza? Ok, professor. Então, vamos recapitular aqui, né? A gente viu quem foram os responsáveis, né, por desenvolver, né, a tomografia computadorizada, né, os pais disso tudo. A gente viu geração dos tomógrafos, a gente viu as porções do tomógrafo, né, como que ele está ali se estruturado, né. A gente viu os tipos de obtenção de imagem, a gente viu as definições de pixels, de voxels, de pitch, de janela, tá, que está diretamente relacionado à formação de imagem. A gente viu a escala de Husfield, né, e um exemplo de aquisição de imagem para o crânio, tá certo? Então,